ao seu canal Teologia Pentecostal Viva. Eu me chamo Igor Feitosa e é um prazer muito grande em ter você aqui conosco. Deixe os seus comentários, curta, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito e acione as notificações na opção Todas, para que você possa receber os novos vídeos. Neste canal nós temos estudo bíblico, pregação, reflexão da palavra, curiosidades bíblicas, um quadro chamado Pergunte ao Professor, onde você pode fazer a sua pergunta ao professor e ele estará respondendo a sua dúvida. Então, hoje nós estaremos assistindo sobre 4 atitudes que podem te levar ao fracasso espiritual. Assista esse vídeo até o final e compartilhe com alguém que você saiba que precisa desta palavra. Vamos à mensagem de hoje. 4 atitudes que te levam ao fracasso espiritual. Hoje nós temos um estudo que vai nos falar exatamente sobre uma grande onda de esfriamento que tem tomado de conta não só do Brasil, mas do mundo inteiro. As pessoas abandonando a Deus, abandonando a fé, se desviando da verdade, saindo do caminho e deixando de servir a Deus. Lembremos que nós estamos vivendo na última hora. E é exatamente nesse período mais difícil e tenebroso da história da humanidade que temos que estar firmes na presença de Deus e servindo a Deus com muita alegria. No estudo de hoje eu quero falar exatamente sobre as 4 atitudes que podem te levar ao fracasso espiritual. Vamos começar com a primeira atitude, que é exatamente a falta de prática das coisas espirituais. Dentro desta primeira posição, eu quero destacar aqui a oração. A oração tem sido negligenciada nos dias a dia de cada crente. Talvez você que está nos assistindo nesta oportunidade, faz tempo que você não dobra o seu joelho para orar, para falar com Deus. A única maneira que temos para falar com Deus é a oração. Não tem outro mecanismo de comunicação entre nós e o Salvador a não ser a oração. Deus tem muitas maneiras de orar, Deus tem muitas maneiras de falar conosco, melhor dizendo. Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Nós apenas temos uma maneira, que é exatamente a oração. Negligenciar as práticas espirituais, em especial a oração, é dar um passo ao fracasso espiritual. Deixar as coisas espirituais para depois é um sinal que esta fraqueza espiritual já está tomando de conta da sua alma, da sua vida. As práticas espirituais na vida de cada salvo, de cada crente, de cada pessoa, é exatamente o que mantém esta pessoa alimentada diante de Deus. Como a oração, a leitura da palavra, o jejum, que fortalece e dá vida a cada dia ao crente, porque ele se aproxima mais do doador da vida, que é o próprio Deus. A primeira coisa, a primeira atitude que nos leva ao fracasso espiritual é exatamente a falta de prática das coisas espirituais. Não deixe de praticar as coisas espirituais. Medite na palavra de Deus. Ore. Oração não é uma opção para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. A oração é um dever. Todo crente salvo em Cristo deve-se orar. Buscar a Deus em oração. Deve ler a palavra, porque é nela que está contida a vida eterna. É nela que está contida a vida, a orientação, as coisas que Deus se agrada, as coisas que Deus não se agrada, está contido na palavra de Deus.
Então a primeira coisa, a primeira atitude que me leva ao fracasso espiritual é exatamente a falta de prática das coisas espirituais. A segunda coisa que pode me levar ao fracasso espiritual é exatamente não estar disposto a abrir mão das coisas. A vida cristã não é fácil. Servir a Deus não é fácil, servir a Jesus não é fácil. Estar nesse mundo servindo a Deus não é fácil. E isso Jesus nunca escondeu de você. Nunca escondeu de ninguém. Ele disse, no mundo tereis, exatamente, é isso aí, aflição ou aflições. É um sinal que aquele que quer servir a Deus verdadeiramente passa por lutas, passa por aflição, não só por causa de perseguições, mas lutas internas. O que são lutas internas? É exatamente a renúncia, o abrir mão daquilo que não agrada a Deus. Talvez na sua vida tenha algo que está drenando a sua espiritualidade, está drenando as suas forças, está fazendo com que você perca a sua força para continuar esta caminhada. Em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 8, no versículo de número 34, Jesus, ele fala sobre a renúncia. Ele fala sobre levar cada dia a sua cruz e renunciar a si mesmo para poder segui-lo. Seguir Jesus é renúncia. Renunciar a si mesmo. Renunciar aos próprios desejos. Renunciar às suas próprias vontades, porque você não é senhor, você é servo. Então a segunda coisa que me leva ao fracasso espiritual é não estar disposto em abrir mão das coisas. A terceira coisa que pode me levar ao fracasso espiritual é exatamente a muita preocupação com as coisas daqui da terra. Você já parou para pensar que a estratégia de Satanás tem mudado? Ele tem atarefado tanto as pessoas e tem feito com que as pessoas se esquecessem de Deus no seu dia a dia. E lembrar de Deus apenas nos momentos da adversidade. A estratégia de Satanás nesses últimos dias é muito eficiente, porque ele tem conseguido êxito nesta atitude. Ele tem ocupado tanto as pessoas e preocupado tanto as pessoas em correr atrás das riquezas, em correr atrás das coisas deste mundo, que estão esquecendo das coisas de Deus. Talvez você não tenha tempo nem para orar. Talvez você não tenha tempo nem para ir mais à casa de Deus, a uma congregação, a uma igreja. Talvez você não tenha tempo mais para orar junto com a sua família. O seu dia a dia está tão atarefado que você não tem tempo para ler a Bíblia. Na realidade, você tem tempo. Você só não está sabendo administrar esse tempo. Você está invertendo as prioridades. Enquanto Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando sobre prioridade. E negligenciar isso é dar mais um passo ao fracasso espiritual. A mente deve pensar nas coisas de cima, buscar as coisas de cima, porque lá onde Cristo está assentado, e nós já ressuscitamos com Cristo. Foi isso que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo de número 3. Se você já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas de cima, busque as coisas de cima. Não tenha muita preocupação, a preocupação exacerbada com as coisas desta vida. Uma preocupação desta apenas reflete a falta de confiança que você tem em Deus.
Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso que a palavra de Deus nos diz. A quarta e última atitude que pode te levar ao fracasso espiritual é exatamente permanecer no seu local de conforto. Achar que tudo cai do céu. Não. Não cai do céu. Nós temos que ir à luta. Nós temos que ter força de vontade. Nós temos que buscar. Nós temos que bater. Nós temos que clamar. Nós temos que ir atrás. As coisas não caem do céu. A vida cristã é feita com atitudes, com esforço, com dedicação em buscar a Deus. E esse conjunto de coisas me fortalece espiritualmente quando eu pratico. E é exatamente isto que Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo de número 10. Ele diz: portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando a chamada e a eleição com que foste contemplados. Pois, agindo deste modo, jamais abandonareis a fé. Jamais abandonareis a fé. Agindo deste modo, jamais abandonareis a fé. Falta de oração, falta de práticas espirituais, não está disposto a abrir mão das coisas, achar que tudo cai do céu, ou pensar demasiadamente nas coisas da terra, isso te leva a um fracasso espiritual. Nesta oportunidade, vamos revisar as nossas vidas e procurar saber a minha condição espiritual. Como você está? Como eu estou? Como nós estamos? Diante daquele que só quer nos fazer o bem. Não tome estas atitudes. Não deixe de praticar as coisas espirituais. Esteja disposto em abrir mão das coisas. Não se preocupe demasiadamente com as coisas deste mundo. Não fique esperando as coisas caírem do céu. Você é um ser, um homem, uma mulher, um jovem que precisa de Deus. E estas práticas, a ausência dessas práticas, podem prejudicar a sua comunhão com Deus. Não deixe que a chama do Espírito se apague dentro do seu coração. Mas antes, coloque lenha. Dedique-se na sua vida espiritual com Deus, porque estamos vivendo a última hora. Amém, queridos? Que Deus em Cristo te abençoe. E nos vemos no próximo estudo da Palavra de Deus. Este estudo foi as 4 atitudes que te levam ao fracasso espiritual. Não faça isso. Viva uma vida plena e cheia da graça e do poder de Deus. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.